Você pega o celular só para poder checar uma notificação e quando vê, já se passou 38 vídeos. Ou você tenta ler um artigo um pouco mais longo e a sua mente simplesmente não para quieta. Ela fica pulando de um pensamento para o outro o tempo todo. Se você achou isso familiar, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo, vamos conversar sobre o fenômeno conhecido como Brain Rot. Como essa avalanche de conteúdos curtos e rápidos está minando a sua capacidade de foco, sufocando a sua criatividade e também te impedindo de pensar com mais profundidade. Mas olha, o buraco é muito mais embaixo do que você imagina, porque tudo isso não é um simples acidente. Vou te mostrar como as redes sociais e os seus influenciadores favoritos fazem parte de uma imensa indústria de atenção, projetada para criar um ciclo de vício e dopamina no seu cérebro. E tudo isso sem você nem perceber. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece ainda, eu sou a Érica, sou publicitária e também sou criadora de conteúdo. Para você ter uma ideia da seriedade disso, Brain Rot foi uma palavra do ano pelo dicionário de Oxford. Em tradução literal, significa apodrecimento cerebral. Mas calma que não é que seu cérebro está apodrecendo de verdade. Isso significa que você está tendo um desgaste mental real. E para deixar bem claro nesse vídeo que o meu objetivo não é demonizar o TikTok não. Essa é uma plataforma incrível. Ela funciona excelente como mecanismo de busca também. Teve uma vez que eu estava procurando uma receita de bolo de cenoura, aí eu fui buscar no TikTok. Foi o melhor bolo de cenoura que eu já fiz na minha vida. Eu nunca tinha conseguido fazer um bolo de cenoura. E a melhor receita que eu já encontrei até hoje, eu achei lá no TikTok. O ponto é que esse tipo de entretenimento que nós encontramos no TikTok, ele é tão eficiente que acaba se tornando viciante. E aí quando você menos percebe, você tá rolando o feed infinitamente. Cada vídeo novo, cada risada, todas as coisas assim que nos entretêm naquela plataforma, ativa um pico de dopamina no nosso cérebro. E esse ciclo, ele treina a sua mente a querer sempre a próxima recompensa, a próxima gratificação instantânea. E é nesse momento que nós começamos a entender o real problema disso. É como se você passasse a viver um eterno delivery de dopamina, sabe? Tudo muito rápido, tudo muito fácil, tudo mastigadinho e entregue na mesma hora. E acontece que o seu cérebro, ele começa a se acostumar com isso. E aí quando você precisa ter uma ideia nova, uma ideia mais criativa, ou estudar para uma prova, ler um livro, qualquer uma dessas coisas que exija mais paciência, sabe o que acontece? Você sente ansiedade, tédio, uma inquietação que te faz pensar alguma coisa assim. Daqui a pouco eu faço, deixa pra fazer depois. E se você se sente assim, ou já se sentiu assim, saiba que você não tá sozinho nessa. Porque segundo dados do Data Reportal, em 2024, o Brasil é o terceiro país que mais usa o TikTok no mundo, com quase 100 milhões de usuários ativos. Ou seja, esse não é um fenômeno individual, é um desafio coletivo. E para piorar ainda mais a situação, vem aquele sentimento de FOMO, que do inglês significa Fear of Missing Out, que é aquele medo que você tem de ficar de fora das trends que tá rolando, de não saber da fofoca que tá rolando, que tá todo mundo comentando, você também precisa saber o que tá acontecendo. E aí quando você menos percebe, você já tá num loop infinito de rolagem. Esse loop de rolagem infinita, uma hora ele vai começar a cobrar um preço muito alto. Primeiro você começa a ter uma inquietação constante, porque o seu cérebro agora ele já está programado para querer dopamina instantânea. Aí qualquer tarefa que exige um pouco mais de foco, um pouco mais de paciência, se torna um saco. Você não consegue mais ter foco em nada que exige um tempo maior de concentração. Você mal começa a ler um livro, por exemplo, aí a sua mente já tá gritando, pedindo para você parar, porque aquilo tá um saco, tá chato. E por que não você não dá só uma olhadinha no feed para ver o que tá acontecendo, para você ter um pouquinho de distração e alimentar o seu cérebro com aquela dopamina que ela está acostumada a receber de uma forma rápida. E aí, para evitar essa sensação ruim, você entra sem perceber numa zona de conforto
conforto perigosa. Você começa a evitar desafios que exigem um esforço mental maior, como, por exemplo, aprender uma habilidade nova, ou então correr atrás de alguma meta que você sabe que vai ser de longo prazo, que vai demorar muito para alcançar ela. E o seu cérebro começa a evitar esses tipos de situações. Só que depois disso vem a ressaca de dopamina. Quando aquele pico de euforia passa e você acorda para a realidade e vê quanto tempo que você passou rolando feed infinitamente, vem uma sensação de tempo perdido. Você passou horas vendo outras pessoas vivendo, criando conteúdo e ganhando dinheiro com isso também, enquanto você ficou ali consumindo conteúdo no modo passivo. E é nesse momento que você começa a se comparar, porque você passou tanto tempo vendo o que os outros estavam fazendo, você acaba olhando para sua própria vida com uma insatisfação, achando que você não está fazendo nada de bom, nada de interessante, ou então que as coisas que você faz, elas não estão boas o suficiente em comparação com as coisas das outras pessoas que você passou horas e horas vendo elas fazendo, mesmo que na realidade seja diferente, mesmo que você esteja com uma vida boa, mas você ficou tanto tempo vendo as outras pessoas fazendo as coisas, que você olha para sua própria vida e acha que sempre está faltando alguma coisa, mesmo que isso não seja verdade. E o resultado final disso tudo é que o seu cérebro ele começa a ficar cansado, porque você passou tanto tempo consumindo tantos conteúdos de maneira rápida que ele fica fatigado com isso. Porque diferente do que parece, processar várias informações num curto período de tempo esgota muito o nosso cérebro. E aí com o tempo você começa a perceber que você já não consegue mais pensar com calma, você não consegue mais fazer uma reflexão mais profunda, passar um tempo mais ocioso sem fazer nada. Parece que o seu cérebro ele fica raso, ele fica sem paciência, ele fica sem vontade de trabalhar, digamos assim, de fazer um esforço maior. E se você se identificou com essa sensação de cansaço, ansiedade, comparação, vou te falar uma coisa. Isso não é culpa sua. Essa dificuldade de concentração não é uma falha de caráter que você tem, ou então falta força de vontade dentro de você. Essa dificuldade que você tem, na verdade, é o resultado de um sistema, porque existe uma indústria bilionária que lucra com a nossa atenção, ou seja, é a indústria da atenção, porque muitos negócios hoje em dia, eles lucram com o anúncio. Então, quanto mais tempo que você passa nas plataformas, nas redes sociais, mais anúncios elas vão exibindo. E tem a maior chance de alguém clicar naquele anúncio e comprar alguma coisa. Acontece que o algoritmo, ele tem a missão de te entregar o próximo conteúdo que vai fazer você passar mais tempo na plataforma. Se você assistir um vídeo e ele identificou que você gostou daquele vídeo, ele vai entender que aquele conteúdo foi relevante para você. E como ele não quer que você saia da plataforma de jeito nenhum, ele vai te entregar um outro vídeo parecido com aquele vídeo que você assistiu. E nisso vai criando um loop. Então, se você estava pensando que o algoritmo está te fazendo feliz, ele pode estar te fazendo feliz de certa forma, te entregando conteúdos que você goste. Mas ele só vai fazer isso. Cada vez mais vai ficar entregando coisas que vão fazer você permanecer por muito tempo no aplicativo ou na plataforma. E o que dizer dos seus influenciadores favoritos? Todo influenciador sabe que ele precisa criar conteúdo que seja relevante para a plataforma, para ela poder entregar o conteúdo dele para o maior número de pessoas possível. Então eles sabem como funciona esse sistema. Eles precisam de qualquer maneira prender a sua atenção, porque é a sua atenção que paga o trabalho deles. Então, quando você se sentir viciada, é só você lutando contra esse sistema que foi muito bem planejado para poder prender a sua atenção. Ele foi projetado para funcionar exatamente desse jeito. Mas disso tudo isso, seria até injusto e até meio preguiçoso da nossa parte colocar a culpa nas redes sociais e nos criadores de conteúdo como os grandes vilões dessa história toda. E a verdade é que esse conteúdo de brain rot, ele é como se fosse o fast food do nosso entretenimento. A gente sabe que ele não pode ser a base da nossa dieta, mas pensa só comigo. Às vezes você já teve
teve um dia cansativo, estressado e só queria se distrair um pouco, esquecer um pouco dos problemas. E aí o que a gente quer às vezes é só querer dar uma risada, ver um vídeo legal que traga um pouco de alegria pra gente, esquecer das coisas que aconteceram. Esses memes, essas trends, essas piadas, tudo isso cria um senso interno de comunidade. E na verdade, isso é um código de linguagem que conecta uma geração. Esse medo da nova tecnologia que vai estragar tudo não é novo não. Isso daí existe há muito tempo. Na verdade, existe há décadas. Nossos avós ouviram que o rock ia corromper a juventude. Nossos pais cresceram ouvindo que a televisão ia apodrecer o cérebro de todo mundo. A nossa geração cresceu com a ideia de que os videogames iam tornar todo mundo um bando de gente violenta. Então a pergunta que fica é: será que o brain rot não é só mais um pânico moral da vez, dessa geração agora? Que no caso podemos dizer que é a versão da geração Z do pânico que já existe há tantos anos, de todas as gerações passadas? Não seria a versão da geração Z para o medo que a sociedade sempre teve do novo? Só que a diferença agora é que essas tecnologias ela tem uma escala muito maior do que antigamente, justamente por ser dissipada nas redes sociais. Por isso que é tão importante cada um de nós termos uma consciência individual das coisas que acontecem. E eu não tô falando isso da boca para fora como se eu fosse imune. Teve uma época que eu ficava muito tempo no celular. Eu passava horas e horas rolando o feed. Isso é realmente um problema coletivo, mas só que com o tempo essa conta acabou chegando, porque eu me sentia muito ansiosa, eu ficava olhando o que as outras pessoas estavam fazendo, aí vinha aquele sentimento de comparação, eu acabava achando que o que eu queria fazer, as coisas que eu pensava em fazer, as minhas ideias, elas não eram boas o suficiente em comparação com a ideia das outras pessoas. Então eu sempre ficava com aquele sentimento de que eu nunca seria boa o suficiente. Mas aí teve um dia que eu dei um basta nisso. Eu falei comigo mesma: até quando que eu vou ficar desse jeito? Olhando tudo que os outros estão fazendo, criando um sentimento de ansiedade desnecessário em mim. Aí eu resolvi desinstalar o aplicativo do meu celular. Eu resolvi fazer um detox mesmo. Eu poderia simplesmente só limitar o uso, mas eu falei, melhor desinstalar de uma vez, porque eu sei como que eu sou. Quando eu começo a ver algum tipo de conteúdo que me causa entretenimento, eu fico com vontade de ver outro, de ver outro, de ver outro, e quando vê a hora passou. Então, pra mim, funcionou melhor dessa forma. E aí, depois disso, eu comecei a ficar me sentir mais livre para poder criar as coisas. Eu consigo ter essa leveza maior para fazer as coisas que eu estou com vontade. Mas depois de te contar tudo isso, como que a gente consegue sair desse ciclo constante e vicioso de dopamina? A solução, como tudo na vida, ela está no equilíbrio. O problema, como eu já falei, não é o TikTok, o Instagram, o Kawaii ou qualquer outra rede social ou plataforma que nos estimula a consumir conteúdo em excesso. O problema é esse consumo sem consciência, que acaba transformando essas coisas que eram para ser legais e divertidas em um ciclo vicioso de ansiedade. Então, o melhor que você pode fazer para poder conseguir controlar, se você não tem controle em redes sociais, em consumo em excesso, a primeira coisa é você definir um limite de tempo. Na própria plataforma do TikTok, por exemplo, você consegue definir quanto tempo que você quer ficar conectado. Eu, no meu caso, preferi desinstalar logo de uma vez. Mas aí vai ficar ao seu critério. Fazer o que você acha que é melhor para você mesmo. E, em paralelo a isso, você pode começar a reintroduzir atividades que exigem um pouco mais de foco de atenção, como ler um livro, por exemplo. Mas aí você não precisa começar radical. Hoje eu vou ler 1 hora sem parar ou vou ler 30 páginas. Se você não tem esse costume, porque você não vai conseguir, o seu cérebro ainda não está acostumado com isso. O ideal é você começar com uma meta pequena. Hoje eu vou ler 1 página, ou então vou ler 10 minutos, 10 páginas, porque nesse momento a meta é você vencer a inércia. Porque se o seu cérebro está tão acostumado a ter dopamina instantânea, ele vai ver aquela atividade como uma atividade tediosa, mas você precisa reacostumar ele a estar enfrentando esse tipo de atividades. E se caso para você seja bem complicado introduzir um novo hábito na sua rotina, tem uma dica que eu li no livro Hábitos Atômicos, que na verdade é esse livro,
que se chama empilhamento de hábitos, que é o seguinte: você tem um hábito rotineiro na sua vida, mas você quer um novo hábito. Então você vai conciliar esses dois hábitos em um só. Eu tenho o hábito de fazer cardio na academia, mas eu não estava com o hábito de ler. Aí então o que eu faço? Quando eu estou fazendo meu cardio, eu aproveito para poder ler o livro. Isso é só um exemplo. Você pode fazer de outra forma, dependendo do hábito que você quer colocar na sua rotina. E você também pode começar a usar o aplicativo de uma forma mais intencional. Ao invés de você só ficar consumindo conteúdo de forma passiva, você pode consumir ele de uma forma mais ativa. Por exemplo, eu vou entrar hoje para procurar uma receita, ou então eu quero aprender alguma dica de treino, sei lá, seja lá o que for. É claro que isso também tem os seus riscos, porque às vezes a gente vai entrar só para buscar aquilo que a gente quer, mas aí vem um vídeo e a gente acaba se distraindo. Aí depois, quando vê, já passou mais de 1 hora e você tá se distraindo no aplicativo e nem lembra por que entrou. Essa dica, ela precisa de você ter uma consciência maior do que você quer fazer naquele momento, utilizando o aplicativo. Essas coisas funcionam porque, cientificamente falando, o nosso cérebro, ele é neuroplástico, ou seja, ele tem a capacidade de se moldar, de se reinventar. É como se fosse um músculo. Quanto mais você treina ele para poder criar uma nova conexão, melhor vai ser para ele se acostumar com aquilo. No início é desconfortável, no início ele vai sentir aquele impacto, porque não é algo que você está acostumado a fazer, mas ele só vai conseguir se adaptar àquilo se você ficar treinando ele constantemente. Pra gente amarrar toda essa conversa, vem a nossa reflexão. A culpa não é sua. Não é porque você é uma pessoa sem foco, você é preguiçosa, ou então você é uma pessoa que procrastina demais. A procrastinação virou seu estilo de vida. Não é nada disso. E muito menos o seu cérebro não apodreceu. Acontece é que ele foi treinado para isso, pelo sistema. Ele foi treinado para poder se sentir confortável em um ciclo vicioso de dopamina que deixa você sem foco. Ele apenas foi treinado de uma maneira silenciosa por um sistema que foi projetado para buscar recompensas fáceis e imediatas sem esforço nenhum. Só que tem um porém. A partir do momento que você tem consciência disso e não procura mudar de alguma forma, aí você acaba sendo responsável por si mesma. Você acaba sendo responsável pelas consequências das coisas que você sabe que estão fazendo mal para você, mas ainda assim você não procura mudar de alguma forma. É claro que eu não vou generalizar aqui porque tem casos e casos. Se o seu caso for algo mais profundo, você pode e deve buscar uma ajuda profissional, que não é nenhum problema. Se você sabe que você precisa ir mais além para conseguir vencer essa vontade de ficar conectado o tempo todo, você pode buscar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, porque justamente eles estão aí para isso mesmo. Porque o maior problema disso é que cada minuto que nós passamos consumindo a vida dos outros é menos tempo que nós temos para poder fazer algo significativo na nossa própria vida. E nós acabamos nos colocando numa zona de conforto invisível e muito perigosa, porque a gente acaba deixando de fazer coisas que seriam benéficas para nós por causa desse tempo que nós estamos desperdiçando, vendo tudo dos outros. E rir é muito bom. Se distrair é ótimo. Eu também gosto de ver uns vídeos engraçados, às vezes, compartilhar para as outras pessoas rirem também, porque eu sou assim. Quando eu vejo um vídeo engraçado, eu falo, eu não vou rir sozinha. Eu gosto de compartilhar também. Mas quando essa diversão acaba drenando a sua vida, exigindo muito do seu tempo, te causando ansiedade e comparação, isso deixa de ser uma forma de descanso e acaba virando autossabotagem. Se você acha que isso tudo realmente é uma maneira que pode estar drenando nossa vida, o uso das redes sociais em excesso acaba apodrecendo o nosso cérebro. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou então só deixa um coraçãozinho mesmo para poder ajudar no engajamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos.